Olá, minhas ladies e lords, como é que vocês estão? Hoje eu vim aqui para um papo mais informal, sabe? A gente sabe muito bem que no meio da subcultura a gente gosta de coisas bem diferentonas. Então eu pensei, provavelmente muita gente também já teve algumas experiências meio sobrenaturais, meio esquisitas. Então eu resolvi aceitar a ideia do meu namorado e contar pra vocês as experiências esquisitas e sobrenaturais que eu tive, cara. Então, vamos lá. A gente sabe que é legal, a gente acha maneiros livros e tal, as histórias, os filmes, mas no fim das contas, se acontece alguma coisa parecida com a gente se caga de medo, né? Não adianta dar uma de gostoso. Então, assim, hoje eu não tenho mais tanto medo quanto antes, quanto eu era mais nova, mas agora, digamos que eu tô mais tranquila. Então vamos aos relatos, né? Vamos começar quando eu era pequena, tá? Quando era pequena, teve algumas situações bem esquisitas que aconteceram na casa que eu morava, era uma casa do primeiro andar. E que eu não acreditava, né, que tinha essas coisas, porque o meu tio, ele gostava muito de me fazer medo, meu tio. Então, ele vivia dizendo que aparecia as coisas lá e eu fingia que não acontecia. Sendo que uma certa vez, o meu pai, ele andava, sei lá, nos cantos bem esquisitos. Eu não sei que tipo de centro era. E ele trouxe de um desses locais assim estranhos um santo católico, né? Que era uma estátua de Menino Jesus de Praga. Então, essa estátua deixou a minha vida, tipo, de perna pro ar depois daquele dia, tá ligado? Eu acho que foi. Não sei se foi a primeira, mas é a que eu mais me lembro, assim, de quando eu era mais pequenininha, quando eu era menorzinha. Então, tipo, eu estava sozinha em casa nesse dia, tinha voltado da escola com a minha avó e eu fiquei em casa, numa boa. A gente tava assistindo televisão e esse santo ele tinha deixado em cima da estante porque não era pra ele, era um santo pra minha tia, pra uma tia minha. Só que ele disse que não ia na casa dela logo, então deixou o santo lá e disse que ia levar o santo no outro dia. Aí o que aconteceu? Eu estava assistindo televisão com minha avó, numa boa, tranquila, como qualquer criança normal faz depois da escola. E de repente, aquele imã, a gente sabe que tem às vezes um imã pra você ficar olhando, né? Você fica olhando. Então eu fiquei meio que hipnotizada com o santo e fiquei olhando o tempo inteiro pra ele. E de repente eu vi a cabeça do santo girar, cara. Imagina você ver uma imagem de barro, simplesmente pegar e virar a cabeça 360 graus, porque foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O santo virou a cabeça igualzinho aquela garota do Exorcista. A minha primeira reação foi gritar, né? Uma criança que não tá acostumada a ver esse tipo de coisa, de repente vê um santo virar a cabeça. Eu quase morro. Então, tipo, a minha reação foi, tipo, começar a gritar. Ai, meu Deus, o santo virou a cabeça, vó, pelo amor de Deus, tira esse negócio daqui. E comecei a chorar que nem uma louca. Quando minha mãe voltou pra casa, eu ainda tava chorando. Essa situação ocorreu, eu acho que entre 6h30 e 7 da noite, porque tava no comecinho da noite. E esse relato não esqueço nunca. E quando minha mãe chegou, que eu acho que tava por meio das 9 horas, que ela também trabalhava pela noite, ela ainda me encontrou chorando do lado de fora, porque eu não queria mais ficar dentro de casa. E a desculpa simples e besta que ela deu foi porque que o santo não tinha virado a cabeça. Pra ela, foi o reflexo da luz que eu vi. Não, menina, foi um reflexo da luz que bateu na cabeça do santo e você meio que viu a cabeça virando, mas não virou. Tipo, eu fiquei muito brava, né? Depois que eu descobri que não era isso. Outras coisas também aconteceram assim nessa casa, sabe? Coisa de vulto passando.
a empregada se assustando à toa, e eu pensava que era besteira, que era meu tio assustando ela, que ele tinha mania de assustar todo mundo dentro de casa com besteira. Então, tiveram vários outros relatos, inclusive de pratos batendo no, no armário da cozinha. Então, a casa realmente ela tinha umas coisas meio esquisitas, então deixa para lá. Teve outra uma vez que eu tava com um amigo meu da escola. A gente tava conversando na porta de casa, tranquilos. Ele tava saindo de lá, a gente já tinha ficado um tempão lá em casa, escutando música e tocando, porque pra mim tocava. E ele era espírita, mas ele não, meio que não era, não tinha aquela sensibilidade, entendeu? Ele não era sensitivo. Coisa que o pessoal daqui de casa tem. Então, a gente foi pra porta, terminar de conversar pra ele ir embora. E no meio da conversa, eu simplesmente me afastei. Tomei um susto. Ele ficou olhando pra minha cara, tipo, menina, o que foi que houve que você tá aí toda assustada? Tinha acabado de passar um vulto escuro no meio da gente, cara. Então, não foi nada legal, porque é foda, velho. Você tá distraído conversando e você vê esse tipo de coisa assim do nada. É um pouquinho complicado. Então um vulto passou no meio da gente e eu me assustei. Quando eu falei que tinha visto, ele... Oxe, velho, para com isso. Deixa de conversa. Ele sabe do que eu tô falando, né, Rafael? Você vai saber do que... Eu acho que você pode até não lembrar, mas você sabe que isso aconteceu. Outro relato que aconteceu foi uma vez eu tava passando na porta do cemitério e simplesmente eu vinha meio triste, meio, sei lá, meio esquisita da escola. Foi da escola, meu Deus? Não, minta, foi da faculdade. Eu já tinha começado a faculdade, mas ainda tava morando nessa mesma rua. Então, uma pessoa me parou, era uma moça. Ela tava meio com a cara bem pálida. Tava... Computador, gente, foi mal. Então, essa moça ela tava com a cara bem pálida, eu achei bem esquisito, lógico. E com as olheiras bem fortes, parecia realmente uma morta. Dava pra ver na cara como ela tava, parecia que tava morta. Mas eu tava vendo perfeitamente a moça. Ela tinha o cabelo preto, ela era branca, ela tava bem arrumada. Eu estava vendo, entendeu? Não, eu vi mesmo a mulher. E ela simplesmente tocou em mim. Quando ela tocou no meu ombro, eu virei, eu olhei pra cara da mulher e fiquei olhando. E eu perguntei, moça, tá tudo bem? Ela simplesmente disse, eu preciso que você me ajude. Eu disse, o que foi que houve? E aí ela veio e falou que precisava de oração. Não importava qual a minha religião para ela, ela queria que eu acendesse uma vela branca com a fita azul amarrada na época e que rezasse um Pai Nosso e 3 Ave Marias pra ela. Isso foi meio esquisito pra mim, até porque faz muito tempo que eu não rezo essas orações cristãs, né? E ela veio me pedir isso. Eu fiquei meio assim, né? Essa mulher deve estar meio zoada. Então, eu tá, moça, tudo bem. Sem problema. Peguei e fui caminhando. Quando eu olhei pra trás, a mulher não tava. E olha que não tinha rua próxima pra ela entrar. Ou ela entrava no cemitério ou ela atravessava. E eu olhei pra trás e fiquei catando a mulher simplesmente sumiu. Foi super trash isso aí, eu fiquei bem nervosa na hora. Fui pra casa normalmente, né? Tranquila, uma boa. E depois, o que foi que aconteceu? Eu resolvi fazer minhas coisas em casa. E resolvi fazer minhas coisas em casa. E o relato que da mulher ter me pedido pra fazer uma oração pra ela, eu achei tão esquisito que eu fiquei com isso na cabeça
o dia inteiro. Eu fiquei com isso na cabeça o dia inteiro. E foi, tipo, um pouco perturbador, sabe? E deixei pra lá. Fui tocar minha vida no dia, né? Então, assisti meus filmes, fiz minhas atividades, estudei. Quando chegou de noite, quem disse que eu conseguia dormir? Eu não conseguia dormir nem a pau. A mulher ficou me atormentando os sonhos durante uma semana. Foi uma semana, porque eu simplesmente ignorei. Eu não fiz o que ela tinha pedido. Então, eu fiquei, tipo, agoniada, porque foi uma semana sem conseguir dormir bem. Eu toda vez me acordava de madrugada, no mesmo horário, todo dia, com a mesma agonia, com a mesma coisa. Aí eu disse, meu irmão, velho, essa mulher quer mesmo que eu faça negócio. Então, eu comprei uma caixa de vela branca, né? Eu acho que era a única vela que tava faltando aqui em casa. Eu comprei a caixa de vela branca. Tinha fita azul, peguei uma fita de cetim, enrolei na vela. Fui pra porta de uma igreja católica, que eu não... há muito tempo que eu não faço isso. Ela pediu que eu fizesse isso. Fui pra porta da igreja católica, acendi a vela e fiz as orações que essa mulher pediu. Exatamente no outro dia, essa mesma mulher apareceu pra mim, no mesmo local que ela tinha aparecido antes, e me agradeceu. Ela chegou dizendo... Tava bem diferente, óbvio, né? A cara dela tava mais viva, vamos dizer assim. Tava um pouco menos pálida e as olheiras tinham sumido. Mas ela se maquiou. Gente, nossa, eu brincando com essas coisas, meu Deus, eu não sou de fazer esse tipo de coisa. Desculpa, moça, desculpa. Aí essa mulher tava bem melhor a aparência e veio me agradecer, dizendo, olha, muito obrigada pelo que você fez por mim, eu agora estou bem. Aí eu olhei pra mulher e tipo, tá certo, moça. E ela sumiu na minha frente. Dessa vez ela não, eu não esperei, ela tipo sumiu na minha frente, ela foi ficando tipo meio que dissolvendo assim na minha vista e eu não vi mais a mulher. Depois disso, eu não tive mais problema nenhum com a mulher. Ela não apareceu, eu voltei a dormir bem, certo? Então foi bem loucura. Ai, teve um recente, que eu creio que foi no ano passado, que, meu, isso me deixou bem assustada. Isso começou quando eu ainda estava trabalhando na Secretaria da Fazenda daqui, certo? E todo mês recebia normalmente, né? Simplesmente recebia. Eu comecei a sonhar com uma criança bem negrinha, a coisa mais fofa, um menino. Agora era traquina, sabe? Era um menino que gostava de estar brincando demais. Eu sempre, quando eu topava com ele na rua, ele tava brincando. Se fosse de bola de gude, se fosse de jogar bola no meio da rua com os pivetes. Então sempre que eu topava com esse menino, com essa criança, ele tava brincando. Aí, durante o sonho, quando eu passava por ele, ele simplesmente chegava pra mim e me pedia moedas de real. Tia, me dá dinheiro, eu quero moeda. E eu sempre dizia, ai menino, tem nada não aqui, tem dinheiro não. Tô sem moeda. Vaza, era o que eu dizia. Aí toda vez que eu falava isso, o menino simplesmente se irritava e me atacava. Eu não sabia de onde essa criança tirava tanta força. Porque quando ele me empurrava no sonho, eu voava e batia com as costas. Isso foi no primeiro sonho. E batia com as costas num muro de cimento. Daquele cimento que não é cimento liso, é cimento chapiscado que o povo chama, né? Tava o cimento chapiscado, eu metia as costas e tipo, eu me acordava nisso. Foi quando eu me acordei. Aí quando eu me acordei, tipo, parecia que eu tava sentindo aquela dor, tá ligado? Eu me acordava com as costas doendo pra caramba. E cansada, e tipo, com aquela coisa, meu irmão, velho, era uma sensação péssima. Passou o tempo, eu deixei pra lá, que é uma coisa que eu
tendo a religião que eu tenho, sabendo das coisas que aqui em casa a gente passa, eu não deveria ignorar. Mas eu sou teimosa, então eu deixei pra lá. Passou o tempo. No outro mês, quando eu recebi, exatamente no dia que eu recebi o meu salário, sonhei novamente com essa criança. E aí tudo bem. A mesma situação, o pivete brincando com alguma coisa no meio da rua, com um monte de outras crianças, mas ele se afastava do menino e vinha até mim, que eu passava por ele. E ele fazia o mesmo pedido. Tia, eu tô precisando de dinheiro. Eu quero moeda. Me dá moeda, tia. E eu simplesmente chegava e dizia a mesma coisa. Sai, menino, não tem dinheiro não. Oxe, que tormento, que negócio chata. Coisa chata. Não, não tem dinheiro. Assim, bora. Aí o pivete se irritava porque eu falava isso e me batia. Sendo que dessa vez ele não só me empurrou, como ele bateu na minha cara. Tipo, ele deu um murro. E a mesma coisa aconteceu. O murro que o pivete deu, eu saí voando. E dessa vez eu bati com a cabeça. Nesses dias, por incrível que pareça, eu acordei com um galo na cabeça. Não era um galo grande, era um inchaçozinho na cabeça, estava doendo pra porra. Uma dor infeliz. Não me pergunte como isso aconteceu. E o que foi que eu fiz? Ignorei. Deixei pra lá. Agora, no terceiro mês que isso aconteceu, foi pra me lascar, porque foi seguido, eu deixei pra lá o primeiro, deixei pra lá o segundo e fui deixando. Nessa última vez, foi a pior de todas, cara. Tipo, eu tava dormindo, como sempre, e sonhei com esse pivete novamente. Passava por ele, da mesma forma, ele brincando, ele fazia o mesmo pedido e eu dizia a mesma coisa, que não tinha. Cara, aquilo ali foi péssimo. Tipo, a sensação, só de lembrar já me dá agonia. O pirralho pegava as mãozinhas dele pequenininhas e enfiava assim dentro da minha barriga. E começava a esmagar tudo que tinha por dentro. E eu começava a gritar. E eu, do nada, tipo, ficava tudo preto no sonho. Aí eu começava meio que a abrir os olhos no sonho, como se eu tivesse desmaiado, e abrir os olhos no sonho. E quando eu olho, eu vejo o seguinte: o pirralho sentado numa cadeira, preocupado. Olhe a situação, o pirralho preocupado comigo. E tinha uma senhora idosa, sabe? Bem uma senhorinha mesmo, toda vestida de branco, com um lobo cinza do lado. Pra quem me conhece vai saber o porquê do lobo. E, tipo, se vocês quiserem depois eu conto o porquê do lobo. Mas tinha um lobo do lado. Era um lobo relativamente médio. Tava lá a senhora sentada tentando me curar, junto com o lobo do lado. E o pivete dizendo, não foi porque eu quis, eu não queria maltratar ela, não queria machucar ela dessa forma. Eu só queria moeda. E a senhora dizia, mas você machucou ela muito, você não tinha necessidade de fazer isso. E o lobo do lado rosnando pro menino. E ele dizia, mas ela vai ficar bem? Ela tá bem? Ela vai ficar bem? Ela precisa ficar bem. Aí a senhorinha dizia, não se preocupe, ela vai ficar bem. Mas você precisa deixar ela quieta por um tempo. Então, eu me acordei nessa história. E quando eu me acordei com uma barriga muito dolorida. Parecia que eu realmente tinha levado uma pancada muito forte por dentro. E não sabia bem o que tinha acontecido, né? Só essa história do sonho. Então foi uma dor muito forte que eu fiquei sentindo na barriga. E fiquei desesperada. E liguei pra uma amiga minha que ela é, digamos assim, ela tem mais tempo dentro da bruxaria do que eu, dentro da Wicca do que eu. Hoje ela tá trabalhando muito com o sagrado, apenas com o sagrado feminino. Não sei como tá as bruxarias da minha amiga. Então liguei pra ela agoniada e falei, Lívia, pelo amor de Deus, eu já não aguento mais, o que é que tá acontecendo comigo?
E contei toda a história, toda essa história que eu tô contando aqui a vocês, a ela. E ela veio até mim e disse que achava que era um herê, um espíritozinho de criança, que tinha se apegado a mim e tinha me seguido e tinha ficado comigo e não queria me deixar. E só ia me deixar quando eu desse o que ele queria, que era o que? Moedas. Então ela disse, cate algumas moedas que você tem em casa, vá na encruzilhada e deixe lá pra ele. Aí eu, tá certo, né? Achei meio estranho, né? Então fiz o que ela tinha me dito, já que ela eu sempre considerei ela como uma grande conselheira, assim, nessa área pra mim. Então eu fiz o que ela pediu. Peguei as moedas, tava catando onde tava a câmera, só que eu pensava que tava lá de cá, mas tá aqui. Então, peguei as moedas, algumas moedas, deixei na encruzilhada e simplesmente nunca mais encontrei essa criança na minha vida. Ela só queria moeda mesmo. Então, é isso, gente. Esses foram os relatos das coisas esquisitas, assim, que eu me lembro e que posso contar pra vocês. Porque tem coisas mais sérias que eu não posso, não devo e não vou contar pra vocês. Vocês vão ficar na curiosidade. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me contem se vocês também já tiveram alguma experiência assim esquisita. Podem contar aqui nos comentários, tá? Me contem, eu vou ficar muito feliz em saber. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!